Estamos aqui hoje com o Wiwatt V10 Pro, esse novo projetor aqui que promete ser uma excelente opção para quem quer comprar o seu primeiro projetor Full HD, não está disposto a gastar muito num modelo de projetor no momento, porque aqui a gente tem um projetor que promete manter um preço acessível, trazendo uma boa qualidade. Nesse vídeo a gente vai tirar ele da caixa para vocês darem uma olhadinha no visual do projetor, nas especificações, e logo depois a gente já vai ligar para vocês verem as primeiras imagens dele em funcionamento e também para a gente poder passar as nossas impressões do que a gente achou testando esse projetor durante 2 dias aqui no canal. Só antes de continuar, já queria pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e aqui durante o vídeo, se vocês verem alguma coisa que vocês acharam interessante nesse projetor, se vocês estão interessados ou tem alguma dúvida sobre esse modelo, pode deixar aqui no campo de comentários que a gente vai tentar olhar todos os comentários de vocês, tentar responder ou trazer outros vídeos tentando responder as dúvidas, né, e trazer conteúdos mais completos se esse projetor aqui interessar a vocês. Lembrando que aqui na descrição do vídeo também vai estar o nosso ranking de projetores, então a gente vai colocar esse projetor no ranking para vocês verem quais são as opções melhores que ele, dependendo de ter algum modelo um pouco mais caro, mas que está dentro do seu orçamento e que vai ter uma qualidade melhor, então é sempre bom dar uma olhadinha no ranking antes de comprar o projetor. E se você decidir que é esse projetor aqui que você quer realmente, na descrição também vai estar o link da loja que está vendendo esse projetor com um melhor preço, uma loja segura para você estar importando esse projetor. Mas sem enrolar mais, vamos tirar ele da caixa aqui para poder ligar logo esse projetor. Então agora vocês já estão vendo as imagens do projetor V10 aqui na minha parede, para vocês terem um pouquinho de noção da qualidade que ele consegue nos entregar. Já vale comentar que durante esse vídeo eu também vou ligar outros projetores como o VP13 e Xiaomi Wambo T4 aqui no lado do projetor da Wiwatt, para a gente comparar ali modelos que têm preços parecidos, alguns até um pouco mais caro, para ver como esse projetor realmente se comporta ligado lado a lado com outros projetores também. Antes de a gente começar a falar sobre a qualidade de imagem, acho que vale comentar sobre o design do projetor, que é bem compacto. Como vocês podem perceber, ele é um projetor pequeno, bem leve também se você quiser transportar, e ele já traz as principais conectividades aqui do lado. A gente tem, por exemplo, VGA, USB, HDMI, cartão de memória, P2 e AV, que são as principais conectividades que você pode precisar. Acho que vale comentar que o projetor também já traz 2 cabos dentro da caixa, inclusive o cabo HDMI. Se você precisar conectar algum dispositivo, como um videogame no projetor, esse cabo já veio, a fabricante já mandou para facilitar o nosso dia a dia. A navegação do projetor é feita pelos botões que ficam na parte superior do projetor, ou a gente tem um controle remoto também que tem as principais botões de navegações, as setinhas, por exemplo, para a gente fazer os comandos aqui no projetor e conseguir ter acesso a todos os recursos dele. Partindo agora um pouco para a questão da qualidade de imagem, acho que vale comentar primeiramente sobre a coisa que eu mais observei nesse projetor, que foi a questão do foco, que na parte central o projetor conseguiu mandar muito bem. Aqui no nosso teste ele não conseguiu perder nenhum ponto em relação ao foco dele na parte central, só que quando a gente foi fazer o teste ali nas nossas medições que a gente costuma trazer aqui no canal para poder comparar os projetores, a gente percebeu que pelas laterais, principalmente ali na parte de baixo ou nas 2 laterais do projetor, ele não conseguia fazer um foco tão bom. Se a gente tentava ajustar o foco nas laterais, o centro ele acabava desfocando um pouco. Se a gente priorizava o centro, desfocava um pouco nas laterais. Só para vocês terem uma ideia, lá no nosso ranking para membros a gente traz a pontuação de foco, e esse projetor aqui teve o pior foco
entre projetores de resolução Full HD. Já em relação à qualidade de imagem, eu acho que ele consegue entregar imagens muito bonitas pra gente na tela, principalmente pensando que é um projetor que costuma aparecer bem abaixo dos R$1.000. A gente tem projetores mais caros, inclusive, que não conseguem trazer uma imagem tão bonita na tela pra gente. E eu acho que vale comentar que a gente consegue melhorar ainda mais a qualidade de imagem se a gente for lá no menu de configurações e tentar dar uma calibrada na imagem. Só mostrando para vocês aqui, ó, se a gente for aqui no menu do projetor, a imagem aqui está no modo padrão. Agora eu vou botar para vocês no modo que eu utilizei durante a maioria dos meus testes. Eu acho que vocês conseguem perceber a diferença que dá na qualidade de imagem, como a gente consegue perceber mais os detalhes. Ó, vamos voltar lá, calma. Aqui, ó, utilizador padrão, utilizador padrão. Eu acho que pelo menos para o meu gosto pessoal, a gente consegue sim dar uma calibrada aqui. Ó, vamos só mais uma vez, ó, padrão. E agora, com a minha calibração, é claro que você ainda consegue dar algum ajuste aqui, dependendo do seu gosto pessoal, mas sim, a gente consegue melhorar o resultado com esse projetor, trazendo uma imagem muito mais bonita se a gente deixar aqui no modo utilizador, que é o que eu vou deixar a partir desse momento pro vídeo. E também se vocês virem alguma série da Netflix, algum filme passando durante esse vídeo, também vai estar nesse modo de imagem utilizador, que eu dei essa mexida. Só mostrando uma última vez para vocês, ó, padrão e utilizador. Além disso, já tem alguns outros modos aqui que já vem pré-calibrados, ó, suave, a gente consegue perceber que dá algumas mudanças aqui também. E essa aqui foi a que eu personalizei eu mesmo para tentar obter o resultado que mais me agradava com esse projetor. E eu acho que vale comentar que além de melhorar a qualidade de imagem, as cores que o projetor conseguia nos entregar, eu tive a sensação que também melhorou o contraste do projetor. A gente conseguiu ter imagens mais contrastantes na tela, dando essa calibrada na imagem. Então fica essa dica para você que está querendo comprar esse projetor. Testa essa calibração que a gente passou no vídeo, tenta dar uma mexida também, dependendo se você gosta de imagens mais naturais, mais saturadas, você consegue também dar mais uma ajeitadinha para chegar mais perto do que você procura, mas aqui pelo meu gosto pessoal e o melhor resultado que eu consegui foi naquelas calibrações que eu mostrei para vocês. Outro ponto que o projetor manda muito bem é no nível de preto que ele consegue nos entregar, mesmo tendo ali mexido na calibração de imagem. Como vocês viram, eu aumentei o nível de brilho. Normalmente isso faz com que o preto do projetor seja extremamente prejudicado e não foi o que aconteceu nesse modelo específico. Mesmo a gente conseguindo aumentar um pouco o nível de brilho para deixar a imagem mais vibrante na tela, a gente consegue perceber que ele consegue mandar muito bem no nível de preto. Já em relação ao brilho, esse projetor eu acredito que seria mais indicado para quem vai conseguir assistir num ambiente 100% escuro ou no mais escuro possível, porque segundo a fabricante, esse projetor tem 150 ANSI-lumens, então não é uma lâmpada tão potente assim. Mas vale comentar aqui que a minha sensação assistindo, inclusive em relação ao brilho, é que o projetor estava entregando mais brilho do que a fabricante afirma lá nas especificações, o que eu achei bem interessante. Aí eu fui tirar a dúvida, peguei um luxímetro, que é um aparelho para a gente medir a luminosidade, né, o brilho que um projetor consegue nos entregar, e o resultado que eu tive aqui foi mais ou menos parecido com o que a fabricante estava informando, até um pouquinho a menos no caso aqui do teste que eu fiz com esse luxímetro, mas de qualquer forma realmente o projetor é mais indicado se você tiver um ambiente mais escuro para assistir, um ambiente sem muita luz invadindo o ambiente. Uma coisa que eu acho que vale comentar sobre esse projetor que me chamou a atenção e dessa vez foi um pouco negativo, foi em relação ao ruído que esse projetor faz, que é um pouco mais alto do que a maioria dos projetores Full HD que a gente já testou aqui no canal. É aquele barulhinho tipo uma ventoinha, um cooler de notebook quando está trabalhando com mais força, que o projetor acaba fazendo aqui também o tempo todo, mesmo quando a gente acabou de ligar ele já faz um certo barulho ali no sistema de resfriamento do projetor. É algo que incomoda um pouco. É claro que se você estiver assistindo um conteúdo, um filme, uma série, e você estiver lá com o volume do projetor ligado, talvez você não perceba tanto esse ruído, o que acaba sendo algo que contorna um pouco essa situação. Então você, durante o seu filme, série, talvez não perceba tanto esses ruídos. Também vale comentar aqui que esse aqui não é um projetor que necessariamente faz mais barulho. Por exemplo, eu liguei aqui o projetor no lado do Blitzwolf VP13, que é um projetor Full HD de uma marca concorrente, e ele estava até fazendo um pouco mais de barulho que o projetor da Wiwat. Então ele faz sim um pouco mais de barulho do que a média dos outros projetores, só que ele também não é o que mais faz barulho entre todos os modelos. Vale comentar que embora ele faça esse barulho,
o projetor mandou muito bem no sistema de resfriamento, porque mesmo usando ele durante várias horas seguidas, o projetor continuava ali numa temperatura que você conseguia colocar a mão ali em cima do projetor e perceber que ele ainda estava bem frio. Então o sistema, embora seja um pouco barulhento, é bastante eficiente. Eu comentei agora sobre o som, né, enquanto você estiver assistindo algum conteúdo, como um filme, uma série. Eu acho que vale comentar já sobre o sistema de alto-falantes do projetor, que ele já tem um som embutido e o som dele é de certa forma equilibrado. Se você colocar num som mais alto, ali no volume 100, por exemplo, você pode perceber que ele acaba distorcendo um pouco alguns tons mais agudos, mas de forma geral ele consegue sim ter um som bem equilibrado, ele acaba não se destacando muito no grave, nem muito no agudo, mas ele também acaba não desapontando muito nem no grave e nem no agudo, a não ser no agudo se você botar no volume máximo, que aí ele acaba distorcendo em algumas cenas específicas. Se você tiver condição, esse projetor aqui ele tem uma saída de som P2 e uma conectividade Bluetooth que permitiria você conectar algum dispositivo de som externo, como por exemplo uma caixinha de som, que iria melhorar a sua experiência. Então acho legal que pelo menos se o som não é tão potente como poderia, não tem talvez um volume tão alto como poderia, se você tiver uma caixinha de som, você consegue conectar e melhorar a sua experiência, o que é um ponto positivo. Mostrando para vocês agora o sistema operacional do projetor, que basicamente tem esse visual aqui um pouco mais simples, então não é um sistema operacional que traz, por exemplo, aplicativos como YouTube, Netflix. Basicamente a gente vai conseguir vir aqui e acessar as conectividades do projetor, HDMI, VGA ou AV, por exemplo, ou então fazer aqui as configurações de imagem, outras configurações aqui que a gente pode estar acessando aqui no projetor. Ele também se conecta aqui com o Bluetooth, como eu comentei para vocês. Então a gente consegue vir aqui e fazer algumas calibrações, mas de resto seria isso. Você tem que conectar algum dispositivo aqui ou usar o espelhamento de tela, que é quando você pode pegar uma imagem do seu celular, que você está assistindo na tela do seu celular, e mandar sem fio para o projetor. Eu testei aqui com um celular iPhone e a princípio funcionou bem. Eu consegui mandar a imagem para o projetor sem fio, ou conectando ali, inclusive aparece como se eu tivesse uma Apple TV aqui dentro do projetor, o que faz ele funcionar de uma forma bem fluida. A única coisa que eu tive a sensação é que a imagem não estava na máxima qualidade, utilizando esse sistema de transmissão sem fio. Embora a imagem não ficasse com aquelas travadinhas como acontece em outros projetores, ele acabava parecendo que estava entregando uma imagem menos definida do que quando eu estava assistindo aqui um conteúdo através do HDMI, por exemplo. Também vale comentar que alguns aplicativos como o Netflix, por exemplo, eles não permitem esse tipo de conectividade com o AirPlay, por exemplo, então eu não conseguia espelhar a tela de um filme da Netflix e mandar para o projetor, mas no YouTube, pelo menos no teste que eu fiz, funcionou muito bem. Antes de partir para as conclusões finais e também falar um pouquinho o que eu achei de como esse projetor se comporta, principalmente ali comparando com o VP13 e Xiaomi T4, eu só queria deixar a dica para vocês que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link de uma loja segura para você estar comprando esse projetor, comprando ele com um melhor preço. Inclusive, a gente também vai deixar aqui embaixo o link do nosso ranking de projetores, então lá você consegue ver em que posição o V10 Pro conseguiu ficar no nosso ranking, que projetores estão acima dele, né? Se você tiver um pouco mais de dinheiro para comprar um projetor, talvez tenha alguns outros projetores, inclusive ali da WiMax e Wiwat, né? Que são esse grupo de empresas que faz esse projetor, que tem projetores mais caros com melhor qualidade. Então, dependendo do quanto você tem disponível para investir, talvez dê para você pegar um projetor que está acima do V10 Pro no nosso ranking de projetores, por exemplo. E uma última dica que eu gostaria de deixar antes de a gente passar aqui para o resumo final, é que na descrição a gente também vai deixar uma plataforma que a fabricante, tanto a WiMax quanto a Wiwat, né, que basicamente são grupos de empresa que fazem esses projetores, tem. E lá a gente tem uma espécie de fórum onde a gente consegue ver depoimentos de outras pessoas que já compraram esse projetor, você consegue tirar dúvidas. Tem pessoal, inclusive da WiMax e Wiwat, que responde em português lá pra gente. Então se você tiver alguma dúvida é sempre legal dar uma olhada lá. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Recomendo vocês se cadastrarem na plataforma para poder acessar lá essas informações. Eu acho que é muito legal, principalmente se você está pensando em comprar algum projetor dessas duas marcas. Partindo agora para as minhas impressões finais, depois de ter testado aqui o projetor durante várias horas, durante 2 dias, 2, 3 dias mais ou menos, testando diversos tipos de conteúdo com o projetor, o que eu posso falar para vocês é que eu gostei bastante do que esse projetor consegue nos entregar, principalmente se a gente pensar no preço que ele
tem. É um projetor que custa bem abaixo dos R$1.000, dependendo da promoção, talvez você consiga comprar ele por R$600, R$700, talvez um pouco menos, um pouco mais, vai depender do momento que você está assistindo esse vídeo, e ele se torna uma opção interessante por já ser um projetor com resolução nativa Full HD. Nessa faixa de preço a gente tem vários projetores que dizem que tem suporte a Full HD, mas que na verdade tem a resolução nativa de 720p, e aqui não. Aqui a gente tem um projetor que é Full HD nativo, a lente dele tem essa resolução, consegue realmente nos entregar essa imagem aqui na tela. Em relação às cores, vocês devem ter percebido que ele consegue, por exemplo, entregar cores melhores que o Blitzwolf VP13, que é outro projetor mais ou menos dessa faixa de preço, que é da marca concorrente, que muita gente que acompanha o nosso canal gosta de projetores dessa marca, e a gente consegue ver que na questão das cores ele consegue de forma geral se sair melhor, principalmente depois de fazer aquela calibração que eu mostrei para vocês durante o vídeo, né, mexendo ali um pouco na questão do contraste, do brilho, da saturação das cores, a gente consegue ter um resultado muito bom com esse projetor. Falando especificamente do VP13, é claro que se a gente olhar essas imagens a gente consegue perceber que o VP13 tem um pouco mais de brilho. Isso pode ser interessante para algumas pessoas que vão assistir, por exemplo, num ambiente não tão escuro, mas quando a gente fala das cores em específico, a gente consegue perceber que o projetor da Wiwat consegue mandar muito bem. Já se a gente fala agora um pouco do T4, que é um projetor da linha Xiaomi Wambo, a gente consegue ver que na maioria das cenas eles têm cores que se parecem bastante, mesmo o projetor da Xiaomi sendo um modelo bem mais caro. É claro que de forma geral, se a gente for olhar, a gente consegue perceber sim que o projetor da Xiaomi consegue entregar um resultado melhor em qualidade de imagem, no foco principalmente, que ele traz um foco muito melhor que o projetor V10, mas na qualidade de imagem, nas cores, a gente percebe que em muitas cenas vai ser parecido, ou a diferença não vai ser tão gritante assim entre dois projetores, sendo que um custa quase o dobro do valor do que o projetor aqui da Wiwat, o que é um ponto extremamente positivo para ele, porque mostra que mesmo sendo um projetor barato, ele consegue sim bater de frente, trazer uma qualidade que é compatível ali com projetores mais caros. É claro que, como eu falei, se você tiver uma condição de comprar um projetor um pouco mais caro, você vai ter um foco melhor, já vai ter um sistema com aplicativos como o YouTube, por exemplo, para acessar. Então é bom sempre dar uma olhadinha lá no nosso ranking de projetores para ver quais projetores ficaram acima dele, dependendo do seu orçamento, né, de quanto você quer investir nesse projetor. Talvez exista sim alguma opção melhor que ele, mas na sua faixa de preço, que no momento é bem abaixo dos R$1.000, se eu não me engano está ali na faixa dos 700, 600 reais mais ou menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. É claro que pode variar bastante dependendo do momento que você está assistindo o vídeo, dependendo da variação do dólar, mas no momento atual, nessa faixa de preço, talvez ele seja uma das melhores opções, talvez seja um dos projetores Full HD nativo com o melhor preço que a gente tem no mercado hoje, o que é algo extremamente positivo para o Wiwat V10 Pro. E eu acho que vale comentar que essa não é só a minha opinião. Antes de fazer esse vídeo, além de testar o projetor aqui, eu tentei dar uma olhada na opinião de outros usuários, outras pessoas que já compraram um projetor, e a maioria das pessoas concorda com isso, que o projetor manda muito bem, principalmente pela questão do preço que ele traz, de ser um dos projetores Full HD mais baratos que a gente tem no mercado. Então não é só eu que gostei, eu vi que outras pessoas também tiveram um feedback bem semelhante a esse, principalmente ali na internet ou lá na loja. A gente consegue também ver depoimentos de pessoas que compraram e ficaram extremamente satisfeitas com o projetor. Lembrando que se você quiser dar uma olhadinha no preço atual do projetor, também dá uma olhadinha ali no feedback de outras pessoas, o link da loja que está vendendo esse projetor está na descrição do vídeo, o link do nosso ranking de projetores está na descrição do vídeo. Também vou deixar para vocês o link do fórum lá da fabricante, tanto o IMAX e o Wiwat, né, que são esse grupo de empresas que está trazendo esses projetores, também aqui na descrição, para vocês darem uma olhada no depoimento de outras pessoas, por exemplo, que já compraram o projetor também, que eu acho que é sempre legal a gente poder trocar essas opiniões num fórum. Eu acho bem legal essa iniciativa da fabricante de trazer um local para a gente conversar, falar nossas experiências e nossas dúvidas sobre os projetores. De forma geral é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, comentar o que vocês acharam desse vídeo, desse projetor, se vocês concordam ou não concordam comigo nos pontos que eu citei para vocês. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!